Pois é, grande jogo amanhã no Maracanã, grande jogo. Quem diria, hein? Teremos o duelo entre Jorge Jesus e Fernando Diniz. Fernando Diniz, técnico do São Paulo. Eu não colocaria. Ok. O Fernando Diniz não pode trabalhar São Paulo. O duelo seria se o Fernando Diniz estivesse no São Paulo há uns 3 meses, tá trabalhando. O cara deu um treino essa manhã. Rapaz, você sabe que hoje eu encontrei com o nosso querido amigo Van Gogh do Morumbi. Ah, você tá brincando? Eu encontrei. Ele tá aqui no Rio? Você sabe o que ele falou? Não. Ele falou, cara, o Diniz, quando estava no Fluminense, com um time bem inferior, ele dava um trabalho danado pro Flamengo do Abel. Era do Abel, não e era? Ele falou o seguinte, ele é tão bom, mas ele é tão bom que em um treinamento ele vai botar o Jesus no bolso. O Van Gogh falou isso. Será? Fernando Diniz é o novo técnico do São Paulo. E as notícias do Tricolor agora. E o Wagner Mancini pediu para ir embora também. A gente vai falar sobre isso aqui. Vamos ver. Olá, amigos dos canais Fox Sports. Fernando Diniz foi apresentado oficialmente pela diretoria do São Paulo como novo técnico do time. Antes, comandou o primeiro treino e conversou muito com os jogadores, principalmente com o Tietê, que trabalhou com ele no Audax. Depois da apresentação oficial, Fernando Diniz embarcou com o time, com a delegação são paulina, para o Rio de Janeiro. Ele estreia na área técnica, comandando o São Paulo, amanhã no Maracanã contra o líder do Campeonato Brasileiro, o Flamengo. Mas veja como foi a apresentação de Fernando Diniz. Sinto aqui honrado, um sonho realizado. Vim trabalhar nos maiores times do mundo, tricampeão mundial. Isso já diz muito da história do São Paulo. Minha carreira está evoluindo, da onde eu saí. Os times que eu venho pegando, somente do ano passado para cá, time no Atlético, no Fluminense, agora o São Paulo. É o auge da minha carreira até agora. Espero, de fato, poder corresponder à expectativa de todos, a minha própria também, e fazer com que os jogadores joguem bem, que conquistem as vitórias que todos querem e que cative o torcedor jogando de uma maneira bonita. Eu acho que a filosofia ela nunca está totalmente implantada. Essa discussão de tempo aqui no Brasil, a gente não adianta ficar chovendo no molhado. A gente gosta muito de citar a Europa. Quem esteve lá, eu perguntei para o Guardiola. Em um ano ele disse, em um ano não dá para se fazer nada. O Klopp recentemente disse que em 3 anos não dá para fazer muita coisa. Mas aqui a gente sabe que a pressão é outra, a gente tem que fazer e tem que entregar resultado. Então a gente vai fazer de tudo, trabalhar insistentemente para que o time crie condições de vencer as partidas no curto prazo. Eu acompanho muito pouco a internet e rede social. Eu tenho muita convicção do meu trabalho. O São Paulo abriu as portas para mim e o que todo mundo quer, todo torcedor é vencer. Às vezes as pessoas falam do resultado. No Fluminense foi um trabalho que eu saí, embora o time tivesse numa situação desconfortável na tabela no Brasileiro, estava disputando as quartas de final da Sul-Americana e tinha uma aprovação muito grande do torcedor que via naquilo um futuro muito promissor. Então eu estou muito consciente, convicto daquilo que eu vim fazer aqui no São Paulo e fazer o melhor possível para poder dar alegria ao torcedor. Fernando Diniz não escondeu de ninguém que esta é a maior chance da carreira dele. Dirigindo times da Série A, tem um aproveitamento de 26%. Índice de time rebaixado. Gudrun Neufert, do CT do São Paulo, para os canais Fox Sports. É isso aí, chegou, deu um treino, já está no Rio, concentrado com o São Paulo e amanhã no Maracanã é mais uma atração desse jogaço entre Flamengo e São Paulo. Fernando Diniz, a gente pode dizer que é o melhor elenco que o Fernando Diniz tem à disposição para trabalhar na carreira dele, esse do São Paulo aí? Sem dúvida. Ele não teve isso em lugar nenhum. Nem no Atlético Paranaense, nem no Fluminense. E, com todo o respeito, muito menos no Audax, no Oeste, enfim, os times que ele já dirigiu. O elenco do Atlético Paranaense era muito inferior a esse daí. Que isso, São Paulo, viu? Isso, Hernanes, Daniel Alves, Juan Fran, Pablo. Ele tinha o Santos, o goleiro, já estava lá. Eu acho que não dá para comparar. Pablo era o centroavante. Qual que era o time do Atlético? A gente está falando de elenco, né? De elenco, de nomenclatura dos atletas, então, né? Agora, o time do Atlético Paranaense... O Cruzeiro tá cheio de nomes. Se acertou nas mãos do Thiago Nunes. Eu estou perguntando isso por quê? Porque a gente já viu o Diniz com times inferiores, e a última lembrança é o Fluminense, fazer a equipe jogar de forma organizada e um futebol bonito. Juntando o Fernando Diniz com os jogadores do quilate de Daniel Alves,
de Pablo, dessa garotada boa que está chegando lá, como o Antony e outros que eu posso citar aqui, a expectativa dá a impressão de que é muito interessante, hein, Edmundo? Não é, Alcor Marinho? João, O que vocês acham? o São Paulo fez boas contratações, eu diria até ótimas contratações, entregou na mão do Jardine, ele não deu resultado. Revelou outros tanto bons jogadores, o Cuca também não deu resultado. Então, eu acho que é a hora de revolucionar, de trazer os meninos do Morumbi, sei lá, de trazer de volta o futebol arte, que encantou o mundo, tricampeão do mundo. É uma expectativa positiva até dezembro. Acho que é curto o prazo, pouco tempo, mas eu acho que ele vai fazer um trabalho excelente, porque os jogadores têm muita capacidade técnica. Se eles entenderem e comprarem a ideia de jogo... Eu ia falar, comprar a ideia. Entenderem. No Fluminense, eu faço questão de frisar isso. Matheus Ferraz, ele foi mal no América Mineiro, mal no Sport, foi mal em alguns times. Veio pro Fluminense, era o melhor jogador da zaga. Ele saiu da zaga do Fluminense, o Fluminense se afundou. Tô falando isso porque o São Paulo tem 3 bons zagueiros, ou 2 excelentes zagueiros. Arboleda e Bruno Alves. Arboleda e Anderson Arboleda, Martins. Bruno Alves e Anderson Martins. Tem gente que vai gostar do cara mais técnico, mas que é lento, que é o caso do Anderson Martins. Tem outro que vai gostar do cara que sai pro combate, que é o Arboleta, que tem muito vigor físico. Né? E eu acho que o Bruno Alves fica ali no meio, entre essas 2 características. Tem bons laterais, com a chegada do Daniel Alves e do Juan Fran. Tem o King Naldo. E nesses dias, O Reinaldo tem Nicolete, jogado boas bem-vindo. partidas. Sim. Do meio pra frente, então, ele pode escolher. vários jogadores, né? Ele tem vários jogadores. A característica de jogo dele é de jogadores mais leve, que ocupem espaço. Não é daquele volante fixo. É do cara que dá e sai, que aparece do lado, que aparece lá na frente. Olá a todos, o Ele Fluminense. tem jogadores com essa característica. Eu acho que ele vai fazer, não para amanhã, porque aí é impossível, né? Mas acho que ele vai fazer um excelente trabalho. E eu tô torcendo demais, porque quem ganha com isso é o futebol. Verdade. Fala, Alcor João, Marinho. eu queria dizer o seguinte, qual é a inspiração do Fernando Diniz? Inspiração do Inspiração dele para ser esse técnico que valoriza a bola, time organizado. Guardiola. Guardiola. Quem que jogou com o Guardiola? Quem jogou com o Guardiola? Daniel Alves. Daniel Alves. Daniel Alves. Então eu acho que se eles... Jogou muito, hein? E muito. Oh. Jogou super bem. Se eles afinarem, tiver uma sintonia fina ali, acertar e ficarem muito próximos, eu acho que o Daniel pode ajudar muito o Fernando Diniz. Porque o Fernando, a gente sabe que ele tem alguns problemas. E o Daniel foi jogador do Guardiola anos. Ele pode chegar... Problemas que você fala de temperamento, é isso? Não. Problemas, por exemplo, essa insistência com o goleiro ficar driblando o adversário na pequena área. Também. Você entendeu? Então, Isso me eu irrita acho que também. algumas coisas, o Daniel vai chegar para ele e falar assim, professor, isso aqui é legal, mas isso aqui toma cuidado. Pepe não fazia assim. Pepe fazia assado. Porque a filosofia, a ideia de futebol do Fernando Diniz é uma ideia que ela foi semeada para o mundo pelo Guardiola. E ninguém não. E o Daniel Alves era um jogador muito importante no sistema de jogo do Guardiola. Eu acho que ele pode ter no Daniel Alves, o Fernando Diniz, a sustentação do trabalho dele no São Paulo. Interessante essa tese, hein? Bem legal. E tendo o Daniel Alves o apoiando, né? Pelo que é o Daniel Alves, pelo que ele representa, a expectativa é muito boa, hein, Silva Júnior? Para o Fernando Diniz aí no São Paulo, hein? Eu também acho. Vai ser Eu legal. acho que vai ser realmente o grande desafio, o grande teste para a vida dele. A gente costuma elogiá-lo bastante por ele ser arrojado, de tentar algo diferente, valorizar a posse de bola, um futebol mais vistoso, etc e tal. Só que até hoje, nessas oportunidades que ele teve em times de Série A, nos casos Atlético Paranaense e Fluminense, ele não conseguiu colocar isso como resultado, né? Não conseguiu somar todo esse estilo bonito de jogar em vitórias, em colocar o time em boas situações. Foi assim no Atlético Paranaense, tanto é que ele saiu logo no começo da temporada e também assim
dirigindo o time do Fluminense. Mas o Fluminense eu discordo um pouco, senhor, sabe por quê? Não chegou a dar resultado, exceção da Copa Sul-Americana. Na Eu acho Sul-Americana que ele estava deu bem. resultado. Só que na hora de botar a bola pro gol, ele não pode chegar lá dentro e chutar. O Fluminense criava N chances contra os adversários, chutes 1000 dentro de um jogo, a maioria deles dentro da grande área. Os caras perdendo cada gol Sabe um time que tinha incrível. essa característica? O carrossel holandês. Pra quem já viu os vídeos do carrossel holandês, foi um time fantástico, marcou história, mas tinha dois grandes defeitos. Um era o goleiro. O goleiro Youngblood. Se você colocasse qualquer um daqui, vai jogar o time, o goleiro não importa. E outro era a finalização. O jogo, pra mim, que é o maior massacre tático de um time sobre o outro, é naquela Copa. Holanda 2, Uruguai 0. Você olha o placar Holanda 2, Uruguai 0. Poderia ter sido 28-0, o Uruguai não passou do meu campo. Só queria falar uma coisa. Muita gente que curte o estilo do Fernando Diniz fala assim, poxa, ele é legal, eu torço pra dar certo o estilo dele. Mas isso dá certo em time bom. Não adianta ficar trocando passe ou mantendo posse de bola. Chegou a hora, com né? um cara meia boca, com um jogador que é perna de pau. O caso do Fluminense. No São Paulo, o Juan Fran, por exemplo, é um ótimo passador. E o Edmundo tá O discordando. Tietê, ele trabalhou com ele no Audax, ele adora o Tietê. Tem jogadores que certamente ele vai aproveitar bem. O Pablo eu já citei. Então eu acho que ele tem, no São Paulo, mais chance de dar certo do que em outros lugares. Fala aí, Eu Edmundo. só quero dar um exemplozinho, assim, que antes da parada da Copa, ele era o técnico do Fluminense. E aí tinha aquela discussão de quem joga o melhor futebol do Brasil, não sei o quê. Naquela ocasião, entre os 10 melhores jogos do Brasil, de todos os times, a gente podia incluir o 5x4 contra o Grêmio, o 4x1 contra o Cruzeiro. Entendeu? Depois da saída do Fernando Diniz, o Fluminense não repetiu. É que o Fluminense é um gigante e que precisa de resultados. E como ele não Nada tem a disso. Fala aí, moral Saraiva. de outros técnicos renomados, acabou sobrando para ele. Mas eu já ouvi internamente, como é que fala quando você se arrepende? Arrependimento De ter mandado embora. de tê-lo Agora, mandado de uma- embora. Em cima do que você está falando aí, ele chega num gigante também com cobrança severa por resultado. Né? Sem dúvida, João. Mas qual a na expectativa fila. agora? O São Paulo não quer ser campeão. O São Paulo quer ficar ali pelo menos entre os 6. Sim. Certo? Vai poder pegar, se puder chegar entre os 4, melhor. Mas ele quer chegar entre os 6 para jogar a Libertadores do ano que vem. Ou pelo menos aquela fase preliminar. Eu acho que isso, ele tem condições. Ele tem condições de fazer esses jogadores renderem um pouco mais do que com o Cuca. Se render um pouquinho mais do que foi com o Cuca, vai conquistar, vai atingir o objetivo. Pode E ser. tem outra coisa. O problema maior do São Paulo neste ano é o ataque. São Paulo é um time que tem feito poucos gols, mesmo não era Cuca, e o Cuca tinha a fama de ser um técnico com vocação ofensiva, né, uma espécie de Jürgen Klopp brasileiro, pelo jeito de ser, né, mais deslocado e de soltar um pouco mais o time. O Fernando Diniz vai ter que resolver isso. São No Paulo, brasileiro fez 23 gols. em 21 jogos, quase um gol por 23 gols, jogo. Exatamente. O- O Flamengo, que é o melhor ataque, tem 47. O São Paulo, acho que na história do brasileiro, é o time com mais gols, mas você vê, historicamente, 23 o time gols, faz né? muito mais gols. Tem o mesmo número de gols do Corinthians no campeonato. São Paulo 23. empatou muito 0-0 no primeiro semestre. Você pegar nessa sequência agora que o São Paulo tem, uma vitória em 6 jogos, foram poucos gols marcados. Então, o Fernando Diniz vai ter essa missão de melhorar o São Paulo ofensivamente. Ele é um cara que tem personalidade, primeiro para assumir o São Paulo agora, né? Assumir, quero dizer, e já treinar contra o Flamengo. Tem muito técnico que chegaria agora, poxa, eu estreio a semana que vem. Né? Pega a tabela semana que vem, qualquer jogo vai ser mais fácil do que enfrentar agora o Flamengo no Maracanã. Ele não, ele tem personalidade. Não, verdade. treino, já vou, viajo pro Rio e vamos lá. E eu não imagino que ele vai fazer uma retranca. Não é muito a cara dele, vão ficar lá todo mundo se defendendo, protegendo, porque tá enfrentando o Flamengo do Gabigol. É um cara que tem personalidade. Certamente ele vai passar isso pros jogadores. Talvez ajude o São Paulo a fazer mais gols. E é claro, um time que faz mais gols está sempre mais perto da vitória. Ele fala, o meu plano é fazer o meu time jogar bem. Eu treino pro meu time jogar bem. Esquece a questão de ser vistoso, de ser bonito. Porque é uma filosofia clássica. Quem joga bem, normalmente tem mais chance de vencer. Por isso que ele não gosta muito de time na defesa.
time retrancado, ele tem personalidade, ousadia e faz o jogo. Só que é o seguinte, nesse momento, São Paulo é uma aposta. Tanto que o contrato dele não tem multa, ele é um CLT simples. O São Paulo, normalmente, com quase todos os treinadores, faz um contrato sem multa. A exceção foi o Rogério Ceni e o São Paulo quebrou a cara. Na verdade, o presidente Leco, uma burrada, né? Botou uma multa de 5 milhões de reais pro Rogério. Então, ele apostou no Rogério, quando muita gente podia achar que não era ainda a hora para isso. Botou uma multa de 5 milhões, demitiu o Rogério. Tem que pagar 5 milhões. Quer dizer, o que o Edmundo falou do Cruzeiro, que pagou 1 milhão para tirar o Rogério, agora paga 1 milhão e 600 para demitir. São Paulo pagou 5 milhões pro Rogério de multa. O Fernando Diniz, se der errado, já, no fim do ano já manda embora. Uma notícia importante, infelizmente, a lesão do Everton, ligamento no joelho, só em 2020. Everton não jogará mais nesta temporada. E a provável escalação do São Paulo, hein? Para o jogo contra... Cadê aqui? Toró tá fora, lesionado também. Deixa eu ver aqui. Temos aí o campinho, produção? Porque, rapaz, deixa eu ver aqui. Sumiu aqui da minha tela do computador. E já eu vou trazer aqui. Não é aquele ali. Mas, não é esse aqui não. Esse aqui é outra coisa. Bonito aqui, né, sua mãe? Gostou? Não é isso aqui não. Já eu vou trazer a provável escalação do São Paulo. Um provável time temos aí. Muito obrigado, produção, por salvar o apresentador que ficou meio enrolado. Vamos lá. Thiago Volpe, Juan Fran ou Igor Vinícius. Arboleda, Bruno Alves e Reinaldo. Luan, Tietê, Daniel Alves e Hernanes, Antony Pablo. A disposição deve ser o seguinte. Eu imagino que vai o Juan Fran. Uma das críticas feitas ao Cuca, nesse jogo que o São Paulo perdeu para o Goiás, o São Paulo tem no elenco Daniel Alves, para muita gente o melhor lateral direito do mundo, Juan Fran, um cara que jogou Copa do Mundo com a Espanha e integrava a defesa do Atlético de Madrid. E ele vai com o Igor Vinícius. Como é que você pode ter dois dos melhores laterais direitos do país e escala o Igor Vinícius? Então, e o Juan Fran é ótimo passador, é uma grande virtude que ele tem, então eu acho que ele vai com o Juan Fran. Aí o Daniel Alves ficaria na segunda linha de meio campo aberto pela direita, onde ele rende muito bem. Jogou assim na seleção, no Barcelona, de 4, N vezes. Vão ser dois volantes, o Luan fazendo mais a contenção, o Tietê saindo mais, ele trabalhou com ele no Audax, gosta muito. O Hernanes que volta de suspensão centralizado e o Antony na esquerda. O Antony jogou boa parte da carreira dele quase sempre pela direita, mas com o Daniel Alves jogando... Então não é o Luan, seria... Luan, Tietê e Hernanes. Na frente, Daniel Alves, Pablo e Antony na esquerda. 4-3-3. Pode ser, depende do... Daniel Alves aperta aqui. 4-2-3-1. 4-4-1. Pode ser 4-1-4-1, porque tem um volante de contenção, o Luan. O Daniel jogaria solto pela direita aqui. Que é um lugar para ele que não é estranho. Não. Aí ele fica satisfeito que ele joga do meio para frente, pode criar. O Hernanes volta de suspensão, ele fica mais centralizado. E uma novidade é o Antony na esquerda, possivelmente. O Antony já jogou parte do jogo anterior dessa forma. O Toró tá machucado. Interessante. Agora, antes de falarmos do Flamengo, já, alô nação, já tem aí o líder do campeonato, o time que vai jogar amanhã, informações do Flamengo já. Não acharam esquisita a atitude do Wagner Mancini, não? Ele, assim que foi anunciada a contratação do Fernando Diniz, ele pediu demissão. Mas você viu a justificativa Qual dele? foi a justificativa? Eu não fui informado. Não é que... Eu estou entendendo o que você está querendo dizer. Talvez houvesse a expectativa de eles assumir o time. Não, Ele não desculpa, Ele comandaria o amanhã. Raí falou que ele comandaria o jogo. Sim. Ele ficou chateado com isso. E aí que tá. O próprio Mancini e o Raí não faziam a menor ideia do que estava acontecendo. Mas que isso? Porque quem manda no São Paulo hoje são duas pessoas. O presidente Leco e o tal do Pássaro. Alexandre Pássaro. Mas o Raí tinha noção, o Raí sabia. Mas como é que ele dá uma declaração às 6 horas da tarde dizendo que o Wagner Mancini vai comandar o time no Rio de Janeiro contra o Flamengo? Isso. E aí, às 8 horas da noite, o São Paulo anuncia o Fernando Diniz? É Pô, esquisito. a impressão que me passa é que ele não sabia de nada. Eu acho que ele sabia. Ou não queria dizer. Queria despistar, e a coisa acabou precipitando. E o Wagner Mancini também, ele foi o único cara que nesse ano O que eu queria dizer é o seguinte, não passou a impressão, é só uma impressão, tá, gente? Não estou afirmando nada. E ele tinha a expectativa de ficar com esse cargo? Eu acho que não. O Wagner Mancini sempre falou que não queria mais ser técnico do São Paulo. Ele teve um bom momento, teve pra isso. O único cara que deu padrão de jogo pro São Paulo
um curto espaço de tempo nesse ano foi ele no Paulista. Tudo bem que a exigência é outra. São Paulo jogou bem contra o Ituano, por exemplo. E não poderia trabalhar com o Fernando Diniz, então? Até poderia, mas assim, eu acho que ele estava se sentindo já mais escanteado. Desprestigiado. Desprestigiado. No cargo dele ele tinha que ser consultado para algumas coisas. Então já acho que é o acúmulo de problemas e a direção do São Paulo realmente está perdida. A torcida do São Paulo não conta os minutos para acabar a gestão do Leco, que é só no final quando do será ano o fim? que vem. Final do ano que vem. Final do ano. Né, que é uma máquina de... Pior presidente de São Paulo? Você não, Ou acho aquele, que- aquele Não, é que- Ademar, como é que era? Aidar. Aidar? Não. O Aidar... O Aidar Então, mas é é o que tá, concurso. porque Aquele outro lá, Bastos Neto? Bastos Neto. Mas o que acontece? O Leco, até agora, não tem nada, não teve nenhum escândalo de corrupção. São Paulo já teve presidentes que foram envolvidos em casos de corrupção. E aí eu acho que o cara que lesa o clube dessa forma acaba sendo o último da fila, né? O cara O caso do Aidar, por exemplo. Presidentes que sofreram impeachment. O Pimenta... Sofreu impeachment também, né? Ele sofreu impeachment, mas depois ele conseguiu voltar ao conselho, que ele provou a inocência dele depois. Ele é até magoado com isso, porque na época saiu lá, o presidente de São Paulo sofreu impeachment, lesou, acho que estaria na negociação do Tilico, e depois de uns 2 ou 3 anos ele provou a inocência, voltou ao São Paulo e ninguém noticia. Mas até hoje ele é importante no São Paulo, tá no conselho. O Aidar sumiu, foi sumido. Então, não há, até esse momento, nada que denigra a imagem do Leco nesse sentido, de corrupção. Mas, em termos de futebol, a administração dele é absolutamente terrível. Porque ele não é um cara de futebol, ele não entende de futebol. O Juvenal, com todos os problemas ou coisas que o Juvenal tinha, os jogadores adoravam o Juvenal. O Juvenal tinha aquele jeito empolado de falar, né? Ele prolixo, divertido às vezes meio rebuscado. Só que você deixava ele numa sala com o Luiz Sabiano adora, amava de paixão. O Souza, Potiguar. Adorava Importante. o Juvenal. Tempestades geomagnéticas ele ligava de para treinadores, conversava sobre futebol, ele gostava de futebol, conhecia do ramo. Não é o caso do Leco. E só que a torcida já xingou tanto o Leco, mas não tem jeito, ele tá eleito, vai ficar até o final. Falando em Leco, na gestão dele, quantos treinadores passaram pelo São Paulo? Você sabe? São vários. Vamos ver aí uma arte preparada pela nossa produção. São muitos, hein? Mas muitos treinadores que passaram nessa gestão do Leco, né? Que nós estamos vendo aqui, falando de Juvenal Juvencio. Olha aí. Carlos Miguel Aidar, Juvenal Juvencio. O Juvenal Juvencio fez o sucessor. Olha ali, ó. Rapaz, o tempo, hein? Nos últimos 4 anos. Aliás, não é só na gestão do Leco, não, hein? Tá faltando o Wagner Mancini aí. Wagner Mancini. O Wagner Mancini foi 4 anos interino, ele mas saiu, também né? entrou. Mas ele dirigiu o time várias vezes. Nos últimos vários 4 anos, Cuca ficou 6 meses, ali o aproveitamento. André Jardine, 3 meses. Diego Aguirre e Dorival Júnior foram os que ficaram mais tempo, 8 meses. Aguirre, melhor aproveitamento. Melhor aproveitamento. Rogério Ceni, 6 meses. Ricardo Gomes, 3 meses. Balsa, 7 meses. Doriva foi a mesma situação do Wagner Mancini. Se o Doriva entra aí, o Mancini tem que entrar também. Sem contar aí os interinos. Tem gente que ficou pintado, por exemplo. Milton Cruz foi interino, Wagner Mancini interino. O Doriva foi contratado como técnico mesmo. Né? Foi como técnico. Toda essa Foi turma aí contratado. é a gestão do Leco, que começou em outubro de 2015. Ele tá lá desde outubro de 2015? É um número exorbitante, né? Técnicos, essa já é a era tem Leco. isso tudo, é? Tudo isso. Que loucura. Então, todos esses passaram na administração do Leco. Esperamos que o Fernando Diniz fique lá bastante tempo e que dê alegrias para a torcida São Paulina. Agora, a estreia será pesada. Aliás, um detalhe. O Flamengo perdeu 2 jogos esse ano no Maracanã. Para Peñarol e Fluminense. Quem era o técnico do Fluminense? Fernando Diniz. A semifinal, gol do Luciano. Agora é uma outra situação. Agora é o Flamengo que encontrou Jesus. E jogará amanhã para manter a liderança do campeonato e chegar à marca de 9 vitórias seguidas. O Flamengo é assunto agora no Expediente.
E na véspera do jogo contra o São Paulo no Maracanã, o Felipe Luiz deu entrevista coletiva aqui no Ninho do Urubu e lembrou de duelos com o Daniel Alves lá na Europa. Elogiou o lateral da seleção brasileira. Inclusive, os dois apareceram após o título da Copa América, junto com o Lucas Paquetá, com a camisa do Flamengo. Os destinos foram diferentes. Felipe Luiz veio para cá, Daniel Alves para o São Paulo, e o lateral do Flamengo fez elogios à contratação realizada pelo tricolor paulista. E obviamente que a dimensão da contratação, ela do Dani e da minha, ela é diferente, né? O Dani é um cara que fez uma história aí, é o recorde, né, do mundo de títulos, é um cara que tem uma dimensão no futebol mundial imensa, e a contratação dele foi talvez aí entre as 5 maiores da história do futebol brasileiro, né? A gente tem que parabenizar o São Paulo pelo que conseguiu fazer. Não é fácil trazer o Daniel, né? O Felipe Luiz revelou uma reação curiosa do elenco com o comportamento de Jorge Jesus durante os jogos e disse que o técnico taticamente é espetacular. Um grupo com muita qualidade, isso é fundamental. Sem qualidade não se chega a lugar nenhum. É um grupo que quer trabalhar, que quer aprender, que tem jogadores que se sacrificam pelo bem pessoal pró da equipe, sempre todo mundo colocando a equipe em primeiro lugar, todo mundo correndo, e a partir do momento que um parar de correr, o time ele vai sentir, né? A gente não, se o time em um determinado momento perder a humildade, perder esse foco que tem, sem dúvida que nós vamos sofrer. Pode ser o melhor time do mundo, mas todo mundo tem que correr e todo mundo lutar. E depois, obviamente, um técnico que taticamente é um espetáculo, e a gente aprende todos os dias com ele coisas novas, e também rimos muito, né, com toda a maneira que ele tem de ser. Tudo isso, todo esse conjunto de coisas, e o plantel como de altíssima qualidade que a gente tem, faz com que as coisas tenham ido pelo caminho certo. O Flamengo é líder do Campeonato Brasileiro, 48 pontos, 13 a mais que o São Paulo. Os dois times se enfrentam neste sábado, 7 horas, no Maracanã. Com informações do Flamengo, direto aqui do Ninho do Urubu, Ricardo Lai para o Fox Sports. É verdade, e para variar, mais uma vez, Maracanã lotado, mais de 55 mil ingressos vendidos. Passou né? de 60. Já passou de 60? Passou de 60. Deu um F5 aí? Passou de 60. Agora conta uma novidade. Passou de 60, Passou. É isso aí, Maracanã galera vai estar já é uma caixa de fósforo para o Flamengo. É o quê? Uma caixa de fósforo. Que isso? Eu falei, você discordava de mim. Que isso? O Flamengo tem que tirar as cadeiras atrás dos dois gols, o gol norte e o gol sul. Uhum. E parece que ele pode a aumentar a capacidade em 10 mil pessoas. 5 de cada lado. Porque o Flamengo não pode jogar para 65 mil pessoas. Tá pequeno, né? Tá pequeno, João. Tem que botar o quê? No mínimo uns 80 mil aí. Uns 80 mil. Borussia Dortmund. Se não... Borussia Dortmund joga pra... É legal. A muralha rubro-negra. Sai o público todo jogo do Borussia Dortmund é sempre o mesmo. Não. Não, é a capacidade máxima. Não, Borussia não. Certeza absoluta, Rodrigo. Não, é assim. O único que dá, o único que é sold out há muitos anos na Europa é o Bayern de Munique. Não. 75. Não, vai lá, o Borussia Dortmund. Borussia também. Puxa aí. O Borussia, Não, tô te falando. Mas assim, o que o Sormani está falando, ele tem razão. O Flamengo realmente, o Maracanã está ficando pequeno. Inclusive, sócios, torcedores estão com dificuldades para conseguir ingresso, porque é pouco para o volume de gente que quer ver o Flamengo jogar. Agora, meus amigos, amanhã no Maracanã teremos reencontro. Felipe Luiz, que deu entrevista, vai reencontrar Daniel Alves, que ele tantas vezes enfrentou lá na Espanha, e vai reencontrar um antigo companheiro dele de time, o Juan Fran. Que jogo, hein, Edmundo? Vai bater com os dois ali, hein? Que partida, um jogaço. Pena que um time está em ascensão, né? Ou, aliás, já está consolidado lá na frente, que é o Flamengo, e o São Paulo está se reencontrando, ou vai tentar se reencontrar com o Fernando Diniz, que deu apenas um treinamento. Vamos ver se a experiência dos jogadores do São Paulo é suficiente para ter um entendimento daquilo que o técnico, né, o novo técnico Fernando Diniz vai posicioná-los. E amanhã a transpiração, é muita vontade, muita disposição, porque a ideia é que mude o panorama de falta de vitórias nos últimos jogos. Agora, é curioso esse pensamento do Jorge Jesus, que ele já disse várias vezes assim, a minha escola de futebol não permite que eu poupe jogadores o time inteiro. Então, amanhã, no Maracanã, teremos Diego Alves, Rafinha, Rodrigo Caio, que reencontra o São Paulo, é outra atração do jogo, Pablo Mari,
e Felipe Luiz. Gerson e William Arão. Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol. O Flamengo vem com a força máxima, seu Bajão, pro jogão. Interessante, né? Ver o Jorge Jesus. E quarta-feira tem o Grêmio, hein? E quarta-feira tem o Grêmio. tem o Grêmio. Ou seja, ele não vai saber. Ele não quer saber, ele botar não quer todo saber. mundo pra Ele jogar. mesmo já se disse, né? Já afirmou que é completamente contra a fazer esse rodízio, a poupar os seus atletas. E eu acho que ele está correto pensando que o Flamengo, de agora até o final do ano, se o Flamengo fizer as 2 partidas contra o Grêmio, avançando a final da Libertadores, sem contar com o título, ele teria aí 21 jogos até o final da temporada. Sendo campeão da Libertadores, terá mais alguns, né, no Mundial de Clubes. Eu acho que agora a gente está no final de setembro, são 21 jogos, dá para tirar um 10% a mais e colocar o time nas 2 frentes. Será que aguenta isso aí, essa batida? Eu acho que aguenta. Lembrando que alguns jogadores estarão nas suas seleções. Mais né? hipoteticamente chegando ao final da Libertadores, né? Não são 20, são 3 da Libertadores e 17 do campeonato. Já foram 21 jogos. Tem razão. Já foram 21. um. Tô mal na matemática aí, mas é por aí, eu acho que dá. É porque você contou Ainda que. bem. Não, você contou que a final fosse em 2 jogos. Ponte. Mas é jogo pra caramba. Será que aguenta essa batida? É porque, lembrando que nas 2 próximas rodadas do campeonato, o Flamengo não terá jogadores porque estarão nas suas seleções, né? E aí? Então serão aí pelo menos umas 4 ausências, né? E aí a maioria descansa, tá, João? E aí a maioria não vão jogar, é verdade. Vão viajar até Essa ali. aqui é a verdade. Vão até ali em Singapura e tal. né? Eles vão se cansar de andar de avião. Vão se cansar, é verdade. Tomara que o pessoal vá de executiva, pelo menos, né, Celeste? João, é espetacular, né? Dos convocados do Flamengo, quem é que joga? Arrascaeta vai jogar. Tem jogador Berrio, não, hein? Berrio é banco. Berrio também é banco. Gabigol e Rodrigo Caio, possivelmente. não vão jogar. Rodrigo Caio, acho que o Gabriel pode jogar. Não, de início não, hein? O Gabriel pode até jogar. Agora, o Rodrigo Caio, acho que vai passear. Eu acho que os dois vão entrar no decorrer dos jogos. Né? Um time diferente em cada amistoso. São 2, ele monta um time e depois dá oportunidades para outros jogadores, alguns minutos na segunda partida. Mas o Jorge, por exemplo, foi nesse último amistoso. Eu não vou dizer... Não entrou nenhuma vez. Talvez o termo seja pesado, falar revolucionar, mas o Jorge Jesus, o sucesso dele, eu acho legal no sentido de que ele não poupa. E aí até uma comparação com outro estrangeiro, com o Sampaoli. Para mim é uma grande diferença. Enquanto o Sampaoli varia muito o time por questões táticas, mas muito porque ele fala da intensidade, não dá para um time jogar na intensidade que o Sampaoli quer todo jogo, por isso que ele justifica as trocas. O Jesus não tem isso. O Jesus, mesmo na época que o Flamengo estava em 3 competições e assumiu uma série de decisões, ele não poupava, ele põe um time e vai. Aí você pode procurar na Europa caras parecidos. Os principais times normalmente não fazem esse rodízio maluco. Assim, vamos trocar. Porque não tem nenhum, né, Rodrigo? Que faz, troca o time inteiro. O que você usa? Em Copas, normalmente, por exemplo, você vai na Copa do Rei, essas coisas, Barcelona poupa. Poupa, assim, Liga Europa no começo. Mas Campeonato Espanhol e Champions League, eles não poupam. Não. Para a Copa do Rei é verdade. Tem 2 Copas nacionais, né? Você tem, por exemplo, na Inglaterra, você tem a FA Cup, a Copa da Inglaterra e a Copa da Liga. Então aí você coloca, os caras mesclam o goleiro, você vê goleiro... É isso aí. Então vamos ver se o Flamengo vai aguentar aí essa batida até o final de ano. Lembrando que o Flamengo é semifinalista da Libertadores da América e o Fox Sports transmitirá, tá na tela aí, ó. Grêmio e Flamengo, semifinal da Libertadores, os 2 jogos aqui no Fox Sports e é o líder do Campeonato Brasileiro. Será que o Flamengo vai aguentar essa batida toda? E Jesus não poupa ninguém. Vamos ver até quando vai isso. Que jogaço! Grêmio e Flamengo, quarta-feira, nos canais Fox Sports. Agora a gente